Olá, 10º vídeo sobre flexibilidade e hoje a pergunta é: como os ganhos de flexibilidade podem aumentar força e potência? Já falei em aula anterior que a flexibilidade contribui para aumentar a força e potência e como isso seria possível. Eu não disse em aula anterior, ou pelo menos eu não havia citado artigos. Aqui eu estou citando alguns, não são os únicos, mas estou citando alguns para quem tiver interesse. São artigos que mostraram que o alongamento, o treinamento de flexibilidade, alongamentos feitos por muitas sessões, ou treinamento de flexibilidade, foi suficiente, de forma isolada, foi suficiente para aumentar força. Em alguns desses artigos, o ganho de força chegou a ser maior do que o ganho de flexibilidade, em termos de percentual. Alguns chegaram a mostrar ganho de 20 e poucos % de força, só fazendo alongamentos, e flexibilidade percentualmente foi até menor. Então não confundir treinamento com ações agudas, isso é outra história. Então, ações a fazer uma sessão de flexibilidade, isso pode prejudicar a força, isso a gente vai contar em outro momento, como que é isso e qual é a magnitude disso. Mas o treinamento de flexibilidade pode contribuir para força. Esses artigos mostram isso, alguns artigos. E veja que eles nem são novos, esse 94, 97, esse aqui 2007. A gente já sabe, ou seja, a gente já sabe disso há bastante tempo. Uma sugestão, é só uma dica, porque eu estou aproveitando, porque eu fiz isso e vou deixar essa dica para vocês. Às vezes, principalmente quando você tem um assunto que não é muito fácil de encontrar, mas se você tem um artigo, como por exemplo, esse artigo que eu citei aqui, e eu quero ver artigos associados ao tema, então quero ver se tem mais artigos sobre isso. Normalmente, se houver mais artigos sobre o assunto, esse artigo, dada a importância dele, a data, ele será citado. Então você pode jogar isso aqui no próprio Google e você vai ver que vai aparecer aqui, ó, o número de artigos que citou. Então esse artigo foi citado por outros quase 400 outros artigos. Então vale a pena você clicar aqui e passar o olho com que artigos são esses. Então, de modo geral, você vai encontrar vários artigos sobre o mesmo assunto. Então não é o único caminho, tá? Eu só estou dando essa dica para aproveitar que eu acabei fazendo isso e lembrei de sinalizar para vocês. Então, dica para encontrar artigos relacionados a um assunto. Em particular, às vezes você já tem um artigo e você quer encontrar outros. Não esquecer que esse artigo que você tem geralmente já citou um punhado lá nas referências anteriores a ele. Então, nessa referência dele você já encontra artigos anteriores. Não é o único caminho, tá? Eu vou usar bastante esse livro para fundamentar a resposta desta pergunta. Como que a flexibilidade pode contribuir para a força e potência? Então vamos lá. Primeiro, sobre aumento de sarcômeros em série. Eu falei sobre isso na 8ª aula. Quem não tiver assistido, é bem interessante o que nós temos sobre este assunto. E aqui eu estou fazendo uma projeção. Aqui a gente tem uma fibra muscular. Nesta fibra muscular você tem muitas miofibrilas. Nessas miofibrilas você tem muitos sarcômeros, como essa distância do vermelho até o vermelho, aqui como se sugerindo, ilustrando uma linha Z. Então eu estou pegando esse sarcômero e estou trazendo para cá, só para apresentar para vocês qual é a ideia dos professores do McDougall e Sale, que são dois professores muito importantes na nossa área, canadenses, professores eméritos da McMaster University, e eles têm uma ideia muito interessante para justificar como que esse aumento de sarcômeros em série poderia aumentar principalmente potência. Então veja, imagine aqui, eu tenha esse sarcômero, essa ilustração que eles vão dar para a gente. Esse sarcômero, quando você tenha uma contração, ele vai sair deste ponto, então ele está nesse tamanho, ele vai encurtar uma certa distância que eles estão projetando aqui, que foi uma distância de 2 micrômetros. Então saiu daqui até aqui. Então quando o músculo contraiu,
você teve esse encurtamento. Saiu de 3,5, encurtou 2 micrômetros, portanto a célula está encurtada em 1,5. Então, isso aconteceu num dado tempo. Se eu dei um estímulo, vamos imaginar um potencial de ação, e no caso dele aqui, vamos imaginar um estímulo elétrico. Você deu um estímulo elétrico, então o que você tem como velocidade é o seguinte, que você teve 2 micrômetros por um dado tempo. Um dado tempo, que está chamando simplesmente de t. Lembra, o que é velocidade? Velocidade é espaço ou distância, dividido pelo tempo. Então ele está dizendo que a velocidade é, obviamente, a distância dividido pelo tempo. Se você tiver 2 sarcômeros, ou ainda se sarcômero fosse maior, mas o que ele quer dizer é mais ou menos assim, se você tiver mais sarcômeros na célula, e claro que ele está dando um exemplo exagerado aqui, mas se você tiver mais sarcômeros, o que vai acontecer? Se a célula agora tem mais sarcômeros, e se cada uma, quando você dá um estímulo, cada sarcômero, não célula, né? Cada sarcômero encurta 2 micrômetros, então se eu der um estímulo agora nessa célula que tem mais sarcômeros, o que vai acontecer é que esta célula vai encurtar 2 micrômetros, este sarcômero vai encurtar 2 micrômetros, este sarcômero também vai encurtar 2 micrômetros. Então o que você tem em termos de espaço é que em vez de ter diminuído 2 micrômetros, você teve uma diminuição de 4 micrômetros. Ou seja, o dobro de encurtamento para o mesmo tempo, porque cada sarcômero vai ter esse encurtamento de 2 micrômetros no mesmo tempo, eles são independentes. Então, obviamente, se você pega o valor 4, que é o espaço, sobre o tempo, o que aconteceu com a velocidade? Ela será maior. Então, neste caso, tendo mais sarcômero, para um dado estímulo, você terá isso acontecendo numa maior velocidade. E o que é potência? Potência é força vezes a velocidade. Então, por isso ele sugere um dos caminhos para explicar por que o alongamento pode contribuir para a potência, porque aumenta, se você tem mais sarcômeros, essa célula se tornará uma célula mais veloz. Então veja, isso aqui é resultado de um artigo, esse artigo citado neste livro. E neste artigo, eles fizeram uma estimativa do tamanho da fibra pelo tamanho do fascículo em pessoas não treinadas, corredores de curta distância e corredores de longa distância. Olha que interessante. Corredores de curta distância teriam fibras mais compridas, bem mais compridas, do que corredores. Teria, não tem, né? Eu estou falando teria porque ele fez uma estimativa pelo tamanho do fascículo. E enquanto corredores de longa distância têm fibras menores e destreinados intermediários. Então, sugerindo que fibras maiores estão associadas exatamente a pessoas que precisam correr mais rápido, enquanto que pessoas que não precisam correr rápido teriam fibras bem menores, casando, portanto, com a informação anterior. O outro caminho seria por diminuição ou preservação do ângulo de penação. Veja, nós temos muitos músculos penados, alguns bipenados, como o caso do reto femoral, músculos unipenados, como o caso do vasto lateral, e tem outros multipenados. Mas eu peguei essa imagem aqui e peguei um reto femoral, porque tem uma ideia similar. Então, veja, o reto femoral, ele tem fibras que ficam oblíquas ao ponto de contato, ao tendão. Essa característica oblíqua permite, então, calcular um ângulo da fibra em relação a esse alinhamento do tendão. Então, você tem aqui o chamado ângulo de penação. Isto aqui dá um ângulo, um ângulo chamado ângulo de penação. Uma coisa que se sabe é o seguinte: quando você tem um ângulo maior, como neste caso, uma fibra que está
formando um ângulo maior, está mais distante, digamos, do tendão, tendo esse ângulo maior, a sua capacidade de transferência da força é menor do que uma fibra que tem um ângulo menor, como neste caso. Ou seja, quanto mais reta esta fibra tiver em relação ao tendão, melhor será essa transferência da força gerada pela fibra. Eu vou fazer uma analogia só para vocês enxergarem e talvez ficar mais fácil de entender. Imagine se você e um colega ou uma colega resolvessem puxar um carro por uma corda. Vocês vão colocar duas cordas, você uma e seu colega ou sua colega outra. Vocês vão amarrar no para-choque do carro e vão puxar esse carro para frente ou para trás, não importa. Mas vocês dois ou vocês duas. Se vocês fossem puxar então esse carro, vocês fariam isso aqui? Puxariam uma... Isso aqui seria, por exemplo, o carro. Vamos imaginar isso aqui, o carro. Você puxaria para lá e a outra pessoa para cá? Ou vocês iam ficar bem alinhados, mais ou menos nesse alinhamento em relação ao carro? Então há algo instintivo em nós que vai dizer para a gente ficar alinhadinho com o carro reto, exatamente porque a gente transfere mais força, estando mais alinhado com o carro. Então, só para fazer essa analogia, é mais ou menos assim que acontece. Se você estiver muito distante desse alinhamento, menos transferência de força. Bom, então o que um alongamento é capaz de fazer, o treinamento de flexibilidade é capaz de fazer? Exatamente de ou diminuir esse ângulo de penação, então um ângulo de penação grande ele poderia diminuir, ou no mínimo preservar. Por que preservar? O treinamento de força isoladamente, ele aumenta o ângulo de penação de modo geral. Vou mostrar isso para vocês. Então ele mostra essa figura aqui, que vem de um artigo. Ó. Essa figura ilustra como que o treinamento de força aumenta o ângulo de penação. Eu vou me concentrar nesse artigo, eles mostraram ganho de massa muscular, ganho de força, mas eu vou me concentrar ao ângulo de penação. Veja que o aumento percentual do ângulo de penação pelo treinamento de força foi bastante grande. Isso significa que, ele até mostra em graus como que foi isso, que fazendo só treinamento de força, o ângulo de penação do músculo, das fibras, obviamente, daquele músculo, irão aumentar e, obviamente, a transferência de força será menor. Se você for lá no livro do McArdle, eu não vou lembrar exatamente, no livro de Fisiologia do Exercício do McArdle, não lembro exatamente a página, mas ele mostra, inclusive, como se calcula isso, usando o cosseno, enfim, seno, cosseno, não lembro exatamente. A sugestão dos autores, dos professores canadenses, é de que o treinamento de flexibilidade poderia fazer isso aqui, fazer uma ou redução do ângulo de penação, ou preservar, ou seja, não deixar que ele aumente, no mínimo manter ele igual. E fazendo dessa forma, então o alongamento manteria um menor ângulo de penação, preservando uma linha de tração de força mais favorável. Então poderia preservar ou até diminuir. Esse então seria o segundo caminho de como o alongamento, o treinamento de flexibilidade poderia contribuir para a força e potência. Veja que interessante, o treinamento excêntrico, eu já citei esse artigo lá na playlist de treinamento de força algumas vezes, só o treinamento excêntrico o excêntrico é aquele tipo de ação motora que a gente faz força quando o músculo está alongando. Só esse treinamento excêntrico já foi suficiente para aumentar o comprimento do fascículo, como mostrado aqui, o ângulo de penação para quem fez o treinamento excêntrico, está nesse artigo, foi menor do que o treinamento concêntrico, que aumentou o ângulo de penação. O comprimento do fascículo foi maior no treinamento excêntrico. Há uma coisa que se sabe, aliás, há estratégias de estimar o ângulo de penação pelo comprimento do fascículo, porque essas coisas estão associadas, ou seja, se o músculo fica mais comprido, o ângulo de penação será menor. Se o músculo fica mais curto, o ângulo de penação será maior. Então há artigos que até usam uma equação onde calcula
o ângulo de penação pelo tamanho do fascículo. Esse artigo é um artigo bem interessante. A terceira estratégia de como treinamento de flexibilidade aumentaria a força e potência seria pela amplitude de movimento. Se você tem um músculo mais comprido, um músculo maior, então músculos maiores produzirão força por uma amplitude maior, já que é um músculo mais comprido. Então essa é uma outra sugestão, embora a gente tenha menos informação, menos evidência de como que é isso, né, de como que isso acontece. Mas é uma outra sugestão dos autores. Então são esses três caminhos. Portanto, há 3 vias para aumentar a força e potência via o treinamento de flexibilidade. Pelo aumento de unidades contráteis, hipertrofia, ou seja, pelo aumento de sarcômero na extremidade da célula, isso é hipertrofia, se você tem aumento de unidades contráteis, não só contráteis, mas outros componentes, você tem... Esse seria um caminho. Prevenção ou redução do aumento do ângulo de penação. Então, poderia prevenir o aumento. Por que eu estou falando prevenção do aumento? Porque o treinamento de força tende a aumentar o ângulo de penação. Então, um treinamento de flexibilidade associado ao treinamento de força poderia prevenir, evitar este aumento. Ou poderia, inclusive, reduzir para valores menores do que era antes. E com isso contribuir para uma melhor manutenção ou uma melhora dessa linha de tração. E o terceiro, produção de força por uma maior amplitude, já que você teria um músculo mais comprido. Resumindo, o treinamento de flexibilidade os estudos mostram isso, contribui para o ganho de força e potência, e eu sinalizei para vocês quais seriam os caminhos possíveis. Então, o treinamento de flexibilidade não prejudica a força e potência, como alguns já vi gente acreditando nisso. Pelo contrário, o treinamento de flexibilidade aumenta a força e potência. Eu estou sinalizando quais são os caminhos. Mas não confundir treinamento com uma sessão de alongamento. Isso é outra história. A gente vai falar disso em outro momento. Uma sessão de alongamento, dependendo de como ela é feita, pode sim prejudicar um dado desempenho, mas essa história a gente vai falar com mais cuidado em outro momento da disciplina. Na próxima aula eu falarei sobre como o treinamento de flexibilidade pode contribuir para prevenir ou reverter algumas alterações posturais, em particular as alterações posturais induzidas por encurtamentos musculares. E aí a gente vai falar isso na próxima aula. Alguns livros que eu uso, citei, esse é um livro texto, esse eu citei bastante agora, e temos o nosso livro, neste livro que está gratuito no meu site, é só entrar lá e fazer download, um capítulo sobre flexibilidade, que vale a pena como uma primeira leitura. Ele não está completamente atualizado, exatamente porque o livro sempre nasce desatualizado, porque leva um tempo entre entregar todo o material, revisão e todo o processo de editoração leva bastante tempo. Mas como uma leitura inicial é bem interessante, até porque está em português ajuda. E o nosso blog que vocês acessam pelo site ou por aqui já vai direto por esse QR Code, sempre com postagens bem interessantes para complementar a formação, sempre buscando responder uma pergunta intrigante. E convido vocês, quem não tem acompanhado, para ir lá ver a nossa visão sobre dados conteúdos. Então é isso, estou no meio de dezembro gravando, mas vocês quem estiver vendo essa aula em primeira mão estará vendo em janeiro, porque eu vou programar para lá, porque depois dessa aula, 10ª aula, eu vou me dar um tempo de descanso para passar o final de ano. E então é isso, até a nossa próxima aula.